Boa noite, graça e paz, você que está aí na sua casa, em família. Quero te desejar uma boa noite, dizer que Deus está aí com você. A presença de Deus é maravilhosa e juntos vamos louvar e adorar o nome dEle. É muito bom adorá-lo, é muito bom exaltá-lo, entronizá-lo na nossa vida. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Me dê a sua paz, o vento cessará ao te ouvir. Me chamar, voz domina céus e mar, a tempestade em mim outra vez. Louvarei Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Paz, o ar em meus pulmões me chama a levantar. Outra vez louvarei Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, 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 as trevas estremecem, Jesus, Jesus, oh, não temerei, o teu poder sobre as trevas vencerá, não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinará, não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, 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 o teu poder sobre as trevas vencerá, não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinará, não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá, não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinará, não há outro nome igual. Jesus,
as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, quem vivo está. Deus enviou seu Filho amado para ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, Ele vive. Nós cremos que Tu estás nesse lugar, Jesus. Tu estás em cada casa, em cada lar nesse momento, Jesus. Vem, manifeste o Teu Espírito Santo, Senhor, em cada casa, em cada lar. Vem queimar em nós, Jesus, fogo do Teu Espírito Santo agora. Nós cremos que Tu estás conosco, Deus. Nós cremos que em Ti somos mais que vencedores. Nós cremos que somos inabaláveis em Ti, Jesus. Estás aqui, se movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando este lugar. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, se movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando este lugar. Te adorarei, te adorarei. Tu és o caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és o caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, se movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando este lugar. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, se movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és o caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és caminho, Deus de promessas, aquele que cura, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és.
Mesmo quando eu não posso te ver, mesmo quando eu não posso sentir, você não para de se mover em mim, você não para de se mover em mim. Mesmo quando eu não posso te ver, mesmo quando eu não posso sentir, você não para de se mover em mim, você não para de se mover em mim. Mesmo quando em mim, mesmo quando eu não posso te ver, mesmo quando eu não posso sentir, você não para de se mover em mim. Amém, é muito bom a gente estar em família novamente, mais uma celebração aqui da nossa casa, da nossa família. É muito bom saber que a igreja não para, a igreja não para nunca, amém? Eu quero trazer uma mensagem, uma rápida mensagem agora, nesse momento das contribuições para você. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1:3, que diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus quer fazer algo, Ele não se prende a detalhes. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não se prende em detalhes humanos, Ele faz do jeito que Ele quer. Se a gente olhar para a história do povo hebreu, quando eles estavam no deserto, chegou um momento que eles pediram pão para Moisés, e eles disseram assim: como é que nós vamos comer algo diferente? Como é que teríamos pão num lugar como esse? Deus não chegou para eles e disse assim: vá numa cidade, compre trigo, ache uma terra para plantar, plante seu trigo, faça o seu pão. Não, Deus simplesmente disse assim: olha, eu vou descer pão do céu. Ele não se prende a detalhes, Ele faz do jeito que Ele quiser. O povo chegou para Moisés e disse assim: nós queremos carne, e Deus fez a mesma coisa, Ele proveu de forma milagrosa. O povo pediu água, e Deus proveu água do meio da rocha. Sabe que a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, muito diferente do que a nossa mente pode imaginar. E nesse episódio da criação que eu li em Gênesis, a solução para a escuridão era a luz. Então naquele momento era necessário luz, e Deus, o que Ele fez? Ele criou a luz, isso no primeiro dia. Agora, olha o que aconteceu no quarto dia. Lá em Gênesis 1:14 diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Olha, houve luz no primeiro dia da criação, mas o sol ele só foi criado no quarto dia. Havia luz, porém não havia sol ainda. Veja que a mente do Senhor é muito diferente da nossa. Ele resolveu um problema que para nós seria através do sol, mas Deus não se prendeu a isso. Tinha luz, mas não tinha sol. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo duas coisas com essa passagem. Primeiro, a razão não explica Deus, apenas a fé. Tem uma frase de John Bevere que diz assim: Deus não responde à sua necessidade, Deus responde à sua fé. Saiba que em tempos de escuridão, em tempos de quarentena, em tempos de reclusão, a razão ela vai tentar achar um jeito de entender como Deus pode nos ajudar. A nossa mente, a razão, ela vai tentar encontrar um caminho de como Deus pode agir em meio a tudo isso que está acontecendo. Sabe que a razão ela não vai chegar a uma conclusão, ela não vai conseguir entender como Deus pode nos ajudar. Somente a fé vai entender o agir de Deus. É necessário fé em momentos de crise, amém? E a segunda coisa que eu aprendo com isso é que não existe outra fonte de recursos a não ser o próprio Deus. Eu aprendi algo essa semana com o pastor Marcelo que me ajudou muito a entender um pouco mais o nosso Deus. Ele disse que os meios podem mudar, mas a fonte é sempre a mesma. Os meios podem mudar, mas a fonte é o Senhor, Ele nunca muda. Sabe o que acontece se o sol se apagar? Não vai acontecer nada, porque o sol não é a nossa fonte. A nossa fonte de luz é o próprio Deus. E se a economia parar, o que pode acontecer? Nada, porque a sua fonte não é o seu trabalho, não é a sua empresa, não é a sua poupança, os seus bens. A nossa fonte de recursos é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Essa certeza tem que estar dentro do nosso coração. E com a certeza de qual é a sua fonte, você jamais
terá falta de pão para comer e também de sementes para plantar. E hoje você pode plantar a sua semente, amém? Porque você sabe qual é a sua fonte. Então, nesse momento de contribuições, você que deseja contribuir em nossa casa, você pode ver aí na sua tela, nós temos um link, avetubarão.com.br, e também um QR Code que você pode escanear e fazer a sua contribuição, amém? Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que em meio à escuridão, em meio à crise, Tu te revelas ser a nossa fonte. Nós podemos estar com uma percepção errada de fonte. Talvez essa percepção esteja nos levando à conclusão de que está faltando, de que não temos recursos, mas Deus, hoje nós queremos alinhar o nosso coração. Nós temos pão para comer e nós temos semente para plantar, porque nós sabemos quem é a nossa fonte. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso provedor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável imutável é, oh, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Amém. Antes de iniciar a nossa mensagem com o pastor Marcelo, gostaria de deixar algumas comunicações muito importantes para você. Agora nós estamos num ambiente de igreja online, então é extremamente importante que, para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo na igreja, você esteja atento às nossas redes sociais. No YouTube, no Instagram e também no Facebook, AV Tubarão. Então acesse, olhe lá, sempre para ficar por dentro do que nós estamos fazendo. E também nas redes sociais dos nossos pastores Marcelo e Andréia, @Marcelo Cruz e @Deia Ferreira Cruz. E agora nós estamos com uma novidade, também estamos no Telegram. Lá nós vamos compartilhar todas as nossas informações e também conteúdos exclusivos. Se você não sabe como entrar, como fazer, na sua tela agora está um QR Code, você pode escanear e vai entrar direto no nosso canal exclusivo no Telegram. E caso também você tenha alguma necessidade, você esteja passando nesse momento de quarentena, você esteja passando por algo muito difícil, uma situação muito difícil nas suas necessidades básicas, deixe-nos saber, conte para nós, entre no direct do Instagram, nos conte o que está acontecendo com você, nós queremos te ajudar de alguma forma, mas para isso nós precisamos saber da tua história. Conte para nós, entre lá nas nossas redes sociais e conte o que está passando com você e nós vamos tentar ajudar de alguma forma. E por último, os pequenos grupos estão acontecendo também. Talvez não estamos no presencial, mas os pequenos grupos estão acontecendo também no ambiente online. Também entre nas nossas redes sociais e peça o seu pequeno grupo. Não fique de fora da família. É necessário andarmos em unidade. Amém? Deus abençoe. Olá, meus irmãos, mais uma vez com você, é uma alegria. Obrigado por poder entrar na sua casa, por poder entrar no seu coração,
por abrir as portas do seu lar para a gente falar daquilo que realmente importa, a palavra de Deus. Estamos vivendo um momento atípico e eu quero te convidar a aumentar o seu nível de fé, a criar uma expectativa ainda maior naquele que tem todo o poder para mudar o quadro que nós estamos vivendo. O tema da mensagem de hoje é espera inteligente, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, verso 31, Isaías 40, 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Por um instante eu oro com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante da tua presença, levantar esse clamor, apresentando cada família, cada lar, ó Deus amado, apresentando a ti, Pai, cada hospital, ó Deus, cada profissional da saúde, cada um que está exercendo um papel fundamental nesta crise que o mundo está enfrentando, ó Deus, os nossos governantes que estão tomando decisões o tempo todo. Nós pedimos em nome de Jesus que a solução venha do céu, que haja um alinhamento entre céu e terra, ó Deus amado, uma convergência de propósitos, ó Deus amado, e que o Senhor possa exterminar definitivamente essa praga chamada coronavírus da face da terra. Oramos, Pai, pedindo a tua intervenção. Ó Deus, a tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, é com base nessa palavra que nós nos movemos em fé, que nós aplicamos fé, que nós pedimos em nome de Jesus, vem, ó Deus, como socorro bem presente na hora da angústia. Entra, Pai, em cada lar, ó Deus amado, e muda o ambiente, Pai, ó Deus, trazendo fé aos corações. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém? Espera inteligente, abra o seu coração. Você pode agora pegar aí talvez um papel, uma caneta, um bloco de anotações, quem sabe uma palavra, um versículo, uma frase ministrada durante esses minutos que passaremos juntos. Pode ser uma ideia, um insight, uma palavra rema para o seu coração, ok? Espera inteligente é o tema da mensagem de hoje, baseada no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 31. Eu queria começar essa mensagem introduzindo com a história de um filme que eu assisti há tempos atrás, de um acontecimento real, e esse filme chamado Sully, o herói do Rio Hudson. Ele conta a história de um voo que estava saindo de Nova York com destino a Charlotte, nos Estados Unidos, o voo US Airways 1549. 6 minutos depois da sua decolagem, eu aproveito para recomendar esse filme, porque ele tem uma lição muito tremenda e ele pode nos ajudar num tempo como esse. Então, 6 minutos depois da sua decolagem, esse voo atinge gansos do Canadá, ele atinge alguns pássaros, né? E essa colisão com os pássaros imediatamente tirou a potência dos motores, e o avião começou a cair, e em seguida o piloto perde o contato com a torre de controle, a torre de comando, e as pessoas começam a perceber, e um grande desespero se instala naquele voo 1549 da US Airways. E o filme conta que quando o avião começa a descer e a tripulação não percebe uma saída, mas o piloto e o copiloto estavam na cabine tentando encontrar uma solução, e a tripulação começa a gritar, trazendo orientação, dizendo: prepare-se para o impacto,
cabeças para baixo. E essa frase foi sendo repetida inúmeras vezes. Prepare-se para o impacto, cabeça para baixo. Prepare-se para o impacto, cabeça para baixo. Mas uma cena muito interessante é que enquanto o avião sem potência nos motores, ele vai se aproximando da sua queda e uma destruição por acontecer, o piloto friamente, eles começam a buscar no manual de procedimentos o que fazer quando um avião perde a potência dos motores e para tentar de alguma forma fazer uma aterrissagem mais segura possível. Bem, o filme ele termina mostrando uma aterrissagem heróica, né, do Sully no Rio Hudson, no centro de Manhattan. Eu tirei muitas lições desse filme, mas a principal lição que eu tirei depois que estava pensando nesse filme é que quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, alguém precisa ter uma frieza para fazer com que haja uma aterrissagem o mais seguro possível. O mais seguro possível. Tentando fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo, eu imaginei que o mundo inteiro estava dentro de um avião, e nós estávamos numa altura e velocidade de cruzeiro, cada nação no seu ritmo, na sua velocidade, uns mais, outros menos, e aqui eu imagino, ou eu penso no Brasil, especificamente, nós acabávamos de fazer uma decolagem magnífica para o melhor momento da nossa nação, quando de repente nós atingimos, ou fomos atingidos por um vírus chinês, chamado coronavírus. No meio desse caos, os motores começaram a perder a sua potência. E agora, meu irmão, é a hora dos filhos de Deus começarem a navegar ou aterrissar essa aeronave que estava numa linda decolagem, estava pegando voo, pegando altura, não é? Mas de repente tem que fazer uma aterrissagem de emergência. Assim está acontecendo agora com os pais de família, está acontecendo com os empresários, está acontecendo com o mercado em geral, está acontecendo com o cenário econômico, enfim, está acontecendo com a saúde da população. Nós estamos tentando encontrar uma maneira de fazermos uma aterrissagem segura no meio de todo o caos, para que não precisemos fazer essa declaração do tipo: prepare-se para o impacto, cabeça para baixo, prepare-se para o impacto, cabeça para baixo. Sabe, eu acredito que no meio de uma crise como essa, nós temos que ter clareza, bom senso, entendimento para buscar o nosso manual de procedimento. Qual é o nosso manual de procedimento? O nosso manual de procedimento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É aqui que nós vamos encontrar uma resposta, é aqui que nós vamos encontrar uma saída, é aqui que nós vamos encontrar uma solução. Meu irmão, nesse tempo eu tenho orado como nunca, buscado a presença de Deus, tentado entender o que está acontecendo no mundo todo. E ontem, quando eu estava no meu momento de oração, conectado com o Pai, buscando compreender, capturar a mente de Deus, capturar a vontade do Pai, é quando eu sinto o Espírito de Deus soprar a meu espírito. Eu percebo que o Espírito de Deus estava comunicando ao meu espírito, e Ele me comunica 4 palavras. 4 palavras, palavras que nós não usamos comumente, e que são elas: apuração, depuração, refinação e afinação. Enquanto eu orava, eu percebi o Espírito soprando, dizendo ao meu espírito: filho, apuração, depuração, refinação e afinação. E eu fui pesquisar o significado dessas palavras, porque uma das coisas que Deus falava ao meu coração ontem, é que essas 4 palavras representam 4 estágios, quando nós estamos num tempo de crise como esse.
o avião estava na sua altitude cruzeiro, nós colidimos, nós esbarramos, nós atingimos ou fomos atingidos por um vírus como esse, e nós começamos a cair em queda livre. Mas eu estou acreditando, e eu queria que você unisse a sua fé à minha, e um grande movimento de intercessão e clamor pelas nações da terra começasse a subir como um incenso suave à presença do Todo-Poderoso Deus, e que nós juntos, unidos em fé, possamos encontrar uma saída, enquanto esse avião está em queda livre, mas que a gente não precise fazer esta declaração: prepare-se para o impacto, cabeça para baixo. Não, antes disso, eu estou junto com você, buscando em Deus uma direção, e aqui entra esses 4 estágios, que eles são fundamentais para serem respeitados como um processo, a fim de que façamos uma aterrissagem segura, porque logo ali na frente, eu creio, meu irmão, que nós vamos decolar outra vez, mas a hora que nós decolarmos, nós vamos decolar para a glória, para a eternidade, para os nossos melhores anos. Faz sentido para você? Então o primeiro estágio é o estágio da apuração. Apuração, diga comigo, apuração. Bem, quando nós recebemos uma notícia, veio uma comunicação para as nações da terra, chamada pandemia, todo mundo entrou em estado de alerta, e aí nós começamos então a apurar as informações, a apurar os fatos, ou seja, nós começamos a investigar a realidade da situação ou da informação que nós havíamos recebido. E a pergunta era: o que está acontecendo com as nações da terra? Quem em sã consciência imaginaria que um dia como esse chegaria, em que o mundo pararia? Aliás, eu falei isso na semana passada, você pode entrar na outra mensagem do domingo passado, do dia 22 de março, e assistir a mensagem chamada Tempos e Tempos. Eu falava justamente isso, que o mundo inteiro parou para que o homem, ou que todos os homens orassem a Deus, e nós começamos a orar a Deus, nós começamos a pensar: uau, o que está acontecendo? Nós estávamos apurando os fatos, apurando as informações. Bem, nós estamos numa pandemia, e agora? As pessoas começaram a se perguntar: e agora? Agora, meu irmão, presta atenção, agora é hora de você pegar o manual de procedimento. Você estava num lindo voo, você estava voando alto, você estava correndo para o seu destino profético, mas de repente você é atingido por uma pandemia. A pergunta é: o que fazer? E agora? Agora é hora de nós buscarmos o nosso manual de procedimento. É onde você vai para a palavra de Deus, e para tudo ela tem uma resposta, para tudo ela tem uma palavra, para tudo ela tem uma solução, para tudo ela tem uma saída. Uma das coisas fascinantes que eu encontro na Bíblia é que ela não esconde, ela não oculta os fracassos daqueles que estão com as suas histórias registradas na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. A Bíblia é tão poderosa que ela nos apresenta, ela não esconde, ela não oculta que o ser humano ele tem as suas falhas, que o ser humano ele se depara com a sua incapacidade, que assim como eu e você olhamos para o universo e tentamos compreender o que está acontecendo, e nós olhamos para nós e nós reconhecemos a nossa insignificância, a nossa impotência, mas nós servimos um Deus que é onipotente. Nós olhamos para nós mesmos e chegamos à conclusão que nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, segurando essa onda de pandemia que está acometendo as nações da terra, mas nós servimos um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não sabemos todas as coisas, mas nós servimos um Deus que é onisciente, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele tem todo o poder. Eu sou limitado, mas Ele tem força para trazer uma direção, Ele tem conhecimento para trazer uma solução, Ele tem tudo para trazer uma saída.
Mas essa é a hora de apuração, onde nós fomos para a palavra buscar no nosso manual de procedimento como nós devemos passar por um momento como esse. É quando vem então o segundo estágio, que é o estágio da depuração. Uau! Depuração. A sua mente, ela vai processando as informações recebidas depois que você apurou que aquilo que nós ouvimos é de fato verdadeiro. Agora, na fase da depuração, a sua mente vai processando e ela vai depurando essa informação, ou seja, ela vai limpando essa informação e tirando, removendo aquilo que não é útil. Eu tenho adotado uma prática na minha casa, enquanto nós estamos de quarentena. Desligar a televisão talvez é uma das atitudes mais espirituais que você pode ter nesse tempo. Eu não estou te incentivando a ficar desinformado. Eu estou te ensinando a depurar as informações, ou seja, a tirar aquilo que não é útil e colocar para fora. Você descartar aquilo que não vai te trazer um benefício. Eu sou uma pessoa extremamente focada. Talvez uma das minhas principais forças é o poder do foco. Mas o poder do foco, ele me ensina uma lição tremenda, porque foco não é só você saber para onde olhar, mas foco também é você saber para onde não olhar. E nesse tempo eu tenho aprendido a olhar para aquilo que tem que ser olhado, eu foco naquilo que tem que ser focado, mas eu decido não olhar para aquilo que vai trazer distração. Quando você vai depurando a informação recebida, você vai descartando aquilo que não te ajuda, e você passa a ter uma limpeza, você passa a ter uma clareza maior nas informações. E uma vez que você tem uma clareza maior nas informações, você entra no terceiro estágio, que é o estágio da refinação. Significa dizer que a sua mente encontrou várias alternativas, porque você limpou, porque você descartou, porque você focou. E no meio de tudo isso, ficaram várias alternativas. Qual é a melhor solução? Como eu devo me posicionar nesse tempo? Essa última semana que passou, foi uma semana onde as pessoas estavam falando muito sobre o lockdown. As pessoas estavam tentando descobrir, é hora de nós ficarmos isolados totalmente dentro de casa, ou é um isolamento vertical, onde nós seguramos e protegemos os mais idosos, as pessoas em grupo de risco, e liberamos aqueles que devem estar no mercado de trabalho, fazendo a engrenagem da economia girar. As pessoas estavam discutindo entre economia ou saúde, e eu tenho entendido da parte de Deus, que quando você apura a realidade, você vai depurando as informações, e você passa a refinar, e quando você vai refinando, você descobre, não é economia ou saúde, não é ficar em casa absolutamente ou voltar ao trabalho na sua totalidade. Não é entre uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então nós temos que descobrir o que Deus tem para esse momento. E aqui você começa a refinar, você vai se tornando ainda mais preciso. Mas no meio de tudo isso nós temos que encontrar um plano de emergência. E quando você está em busca de um plano de emergência, ainda que seja para uma aterrissagem segura, meu irmão, presta atenção, manual de procedimento, o manual de todo cristão, a Bíblia tem a resposta. A nossa única alternativa jamais poderia ser: prepare-se para o impacto, cabeças para baixo, prepare-se para o impacto, cabeças para baixo. Não, nós temos que olhar para a palavra de Deus, e essa palavra ela vai nos trazer esperança. Essa palavra vai alimentar a nossa fé, vai alimentar os nossos pensamentos, vai alimentar o nosso coração com a verdade de Deus. É quando você entra no quarto estágio. Então primeiro você apura, depois você depura, você refina e você afina. O quarto e último estágio é o estágio da afinação. Uma das nossas lives ontem eu falava com o Fabiano Ribeiro, e nós dizíamos que a ampulheta da solução, ela foi virada. Eu acredito sim, meu irmão, que em breve nós encontraremos uma saída, uma alternativa. Faz sentido para você? Você se une à minha fé nesse momento? É hora de nós clamarmos e trazermos à existência aquilo que ainda não existe.
mas Deus, Ele já tem tudo pronto, Ele já tem toda a solução. Nós temos que acessar, porque o reino de Deus não é um reino de posses, é um reino de acessos. Nós temos que começar a acessar o sobrenatural, nós temos que capturar do céu, nós temos que capturar a mente de Deus, nós temos que capturar a vontade de Deus, e é nesse estágio, o estágio da afinação. Quando eu estou em sintonia, quando há um canal aberto entre o Pai e o Filho, então a minha mente, ela precisa voltar a ter contato com a torre de controle, com a torre de comando, e em meio a tantos ruídos, em meio a tantos ruídos, há tanta informação e desinformação, eu quero te dar uma palavra: Deus tem um plano. Ei, Deus tem um plano. Em meio ao desespero, sabe, as pessoas olham para a economia e a economia começa a despencar. As pessoas olham para a saúde e a saúde começa a despencar. As pessoas estão olhando para a sua realidade, para o seu patrimônio, para os seus investimentos, e os seus investimentos começam a despencar. As pessoas olham para a bolsa de valores e a bolsa de valor começa a despencar. É nesse momento, meu irmão, que eu quero te dar uma palavra. Busque no manual de procedimento. Se o avião está caindo, Deus tem um pouso de emergência seguro para você e para sua casa. Recebe essa palavra no poder do nome de Jesus Cristo. Mas olhe, alguém precisa ter tranquilidade. Sobre os meus ombros há um peso de responsabilidade. Eu tenho muitas pessoas pelas quais eu sou responsável. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho buscado de Deus através de uma espera inteligente. E eu tenho percebido o maná do dia. O maná do dia. Para cada dia, meu irmão, há um maná, para cada dia há um alimento, assim como Israel, quando atravessou pelo deserto por 40 anos, todos os dias descia um maná do céu. É claro que no meio daquele povo todo, sempre vai ter um Corá, um Datã e um Abirão, que mesmo vendo o maná caindo do céu, eles preferiram olhar para o caos, para o deserto, os seus olhos se voltaram para a escassez. Mas eu te incentivo a olhar para a palavra de Deus e ver o que aconteceu com Corá, com Datã e com Abirão. Mas eu vou te contar agora, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra os engoliu. Meu irmão, decida parar de olhar com pessimismo. Decida parar de olhar negativamente. Eu sei que isso está vindo com uma força tão grande, os seus motores perderam a sua potência, mas saiba, meu irmão, que até no deserto, Ele abre um caminho, Isaías 43, e Ele coloca um riacho no ermo, Ele abre um caminho no deserto, e Ele traz uma fonte inesgotável para aquele ambiente que está vazio. Você sabe quem faz isso? O Deus que tem a palavra, o Deus da palavra, aquele que está dizendo: filho, existe um manual de procedimento, eu preciso que você olhe para ele. Então guarde essas 4 palavras que o Espírito de Deus comunicou ao meu espírito: apuração, depuração, refinação e afinação. Amém? Você está comigo aqui? No meio de tudo isso, eu quero te ajudar, enquanto estamos no processo de apuração, de depuração, refinação e afinação, como nós devemos esperar. Tem horas que você não pode, como falava em uma das nossas lives com o pastor Carlito Paz, se você está vendo um furacão chegar, não adianta você se revoltar contra o furacão, não adianta você sair lá fora e querer brigar com o furacão, isso não vai resolver nada, aliás pode trazer um dano ainda maior. Você tem que esperar o furacão passar, esperar o furacão passar. Eu vou repetir, presta atenção: esperar o furacão
passar. Mas o que significa esperar o furacão passar? Cruzar os braços? Não fazer nada? Não. Ao contrário, existe uma espera inteligente, enquanto nós estamos no processo dos 4 estágios de apuração, depuração, refinação e afinação. E que espera é essa? Essa é uma espera inteligente. Eu não posso ter uma espera inconsequente. Eu não posso ter uma espera negativamente. Eu não posso ter uma espera cheia de pessimismo. Eu não posso ter uma espera reclamando de tudo. Eu não posso ter uma espera atacando os governantes. Eu quero aproveitar para dar uma palavra aos governantes, ao meu prefeito, ao meu governador, ao meu presidente. Esse é o momento que nós precisamos de convergência. Nós precisamos de um alinhamento. Porque a sociedade, ela é sempre mais importante do que os interesses pessoais. Nós não podemos entrar na mediocridade de um interesse próprio. Então a minha palavra para os governantes: aliem-se, dialoguem, conversem. Você sabe o que está acontecendo com a maioria dos pastores do Brasil? Unidade, conversa, convergência. Estamos deixando as nossas diferenças de lado, porque nós estamos tendo uma espera inteligente. Rick Warren diz que quem ajuda a remar não tem tempo para balançar o barco. Então uma palavra para os governantes: é hora de todo mundo ajudar a remar. Porque se você ajudar a remar, você não vai ter tempo para balançar o barco. Apesar das diferenças, nós temos que ter algo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos desune. Isso é uma espera inteligente. Nós temos orado por pessoas que têm o poder de decisão. A igreja está com os governantes, porque a igreja, ela é, e se não é, deveria ser apartidária. Apartidária. Então, como eu posso ter uma espera inteligente? Meu irmão, pense comigo: eu não posso ficar parado enquanto eu espero. E aí eu volto com você, Isaías capítulo 40, verso 31. A parte A: primeiro, para ter uma espera inteligente, espere confiando na pessoa certa. Espere confiando na pessoa certa. 31, a parte A do versículo diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E as minhas forças estão sendo renovadas nesse tempo de quarentena, enquanto eu estou esperando na pessoa certa. Essa pessoa certa tem nome, e o seu nome é Jesus. Você pode proclamar esse nome: Jesus. Mais uma vez, Jesus. Outra vez, Jesus. Sabe que eu tenho percebido no Espírito o nome de Jesus sendo aclamado. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Acreditando você ou não, concordando você ou não, querendo você ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, meu irmão, está sendo consolidado dentro de mim uma mentalidade forte. E eu fico impressionado como pessoas têm uma mentalidade fraca, porque uma mente fraca, ela drena a sua capacidade de se manter sóbrio. Se aquele piloto do voo US Airways 1549, que saía de Nova York para Charlotte, e aos 6 minutos ele começa a sua queda, se ali tivesse um líder com uma mente fraca, todas aquelas pessoas a bordo teriam morrido. Sabe por que não morreram? Porque alguém buscou no manual de procedimento as atitudes a serem seguidas. Isso é poderoso. Sabe como você espera com inteligência? Quando você espera na pessoa certa. Eu não estou esperando a solução
para o coronavírus, para a pandemia desse mundo, vir de um governante, de um cientista. Não, eu sei que vai vir de uma pessoa como um canal, mas a fonte da solução é Deus. Ei, é Deus, é Deus. Isso vai consolidando a minha mente, o meu coração e a minha fé a esperar na pessoa certa. Quando eu começo a selecionar aquilo que eu estou colocando para dentro, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu falo daquilo que eu me alimento, eu externo aquilo que eu interiorizo. Então eu tenho que começar a ser mais seletivo. Se eu estou esperando na pessoa de Jesus, eu tenho que começar a me alimentar daquilo que Jesus está me colocando, me apresentando. Ele disse: eu sou o pão da vida. Meu irmão, o alimento que nós precisamos hoje é o pão da vida, é Cristo. Jesus disse que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Hoje o mundo ele precisa viver pelo alimento que está recebendo, e esse alimento se chama Jesus. Isso é um descanso para quem está esperando. Uau, isso é um descanso. E aqui é uma chave. O Senhor vai fazer muito mais comigo descansado enquanto eu espero com inteligência, do que comigo esforçado, do que comigo preocupado, do que comigo amedrontado, do que comigo revoltado, do que comigo brigando. O Senhor vai fazer muito mais comigo descansado, porque a minha mente, ela está respeitando o processo. Qual o processo? O processo de apuração, depuração, refinação e afinação. Você está comigo? Faz sentido para você? Pessoas se frustram porque esperam na fonte errada, porque estão em busca de uma fonte errada. Agora, se você está concentrando a solução de todo o problema que nós estamos vivendo em uma pessoa que não seja Cristo, eu tenho que te contar uma coisa: você está admitindo frustração. Você está trazendo para o seu coração a frustração. A pergunta é: o que eu estou fazendo enquanto espero? O que eu estou fazendo enquanto eu espero? Eu estou sendo renovado. Eu estou indo para a palavra, eu estou vendo há um renovo para aqueles que esperam no Senhor. Eu estou afinando a minha conexão com Deus. Eu estou aprendendo a dormir no barco com Jesus no meio da tempestade. Eu estou amando e valorizando ainda mais a minha família. Eu estou dando prioridade para aquilo que de fato importa. No dia 8 de fevereiro, o Brasil teve um dos maiores ajuntamentos do povo cristão, evangélico, da história da nação. Em 3 estádios, no Morumbi, no Allianz Parque e também no estádio em Brasília, aproximadamente 150 mil pessoas se deslocaram do Brasil e do mundo para um grande ajuntamento, 8 de fevereiro. Esse grande ajuntamento chamado Descend. O Descend, ele tinha um slogan: Brasil, chegou a nossa hora. E sabe o que é impressionante, ouvindo Tel Hayashi falar que depois de sermos enviados, as pessoas foram incendiadas para suas casas, para suas igrejas locais, com uma chama poderosa no seu coração. Mas hoje, dia 29 de março, sabe onde estamos? Dentro das nossas casas, porque Deus nos enviou. O poder deste envio nos trouxe para dentro dos nossos lares. Sabe por quê, meu irmão? Porque o avivamento, ele vai começar nas casas. O avivamento vai começar nas casas. O avivamento vai começar a partir dos joelhos que se dobram em família. O avivamento vai começar a partir das mesas que reúnem pais e filhos e dão as mãos e oram e buscam de Deus e agradecem e pedem direção. Sabe, quando tudo isso passar, as famílias sairão de seus lares como uma tocha, porque estão esperando na pessoa certa, na pessoa
de Jesus. Ei, meu irmão, isso é uma espera com inteligência. Em segundo lugar, para eu esperar com inteligência, espere dando asas à imaginação. Dê asas à sua imaginação. A parte B do verso 31, voam alto como águias. Uma espera inteligente não combina com uma mente bloqueada. Você pode até ficar dentro de casa por 2 semanas, como eu, por mais 2 semanas, não sabemos sobre o dia de amanhã, e a Bíblia já diz, basta cada dia o seu mal, mas ainda assim, ter-se permitido, nesse tempo, voar livremente, porque a sua fé não está em quarentena. Eu vou repetir isso para você, a sua fé não está em quarentena, a sua mente não está em quarentena. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus não está presa. Ei, você está dentro de casa, respeitando os decretos, você está em quarentena, contribuindo com a sociedade, para o achatamento da curva, para que nós eliminemos o coronavírus, ok, mas a sua mente está livre, o seu coração tem que estar livre, a sua fé está livre. Então exteriorize, coloque para fora aquilo que é o fundamento da sua vida. Aleluia, aleluia. Chegou a hora de sair, ou melhor, chegou a hora de dar asas à sua imaginação e começar a voar acima da lógica. A lógica está dizendo vai piorar, mas você não anda pela lógica, você anda pela fé. Você tem que andar acima da recessão. A economia está gritando, serão dias difíceis, mas a economia não define a sua vida com Deus. Então você tem que subir um degrau, você tem que elevar o padrão. A Bíblia diz também em Isaías que os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, que os caminhos do Senhor não são os meus caminhos, porque os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais elevados. Há um chamado de Deus para mim e para você, para elevarmos o nosso pensamento, para elevarmos o nosso caminho, e nós nos conectarmos nas alturas, com aquele que tem todo o poder. Nós temos que andar acima da lógica, acima da recessão, e começar a voar acima da escassez. Um dos grandes milagres que Jesus fez foi a multiplicação dos pães e peixes. Um rapaz com 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? 5 pães e 2 peixes na mão de um rapazinho não passa de 7 coisinhas. Mas quando esse rapaz, ele pega 5 pães e 2 peixes, entrega nas mãos de Jesus, esses 5 pães e 2 peixes deixam de ser apenas 7 coisinhas e se tornam a provisão de Deus para alimentar uma multidão. Nós estamos falando em torno de 20 mil pessoas. Quem faz isso? Deus. Deus. Mas para isso, meu irmão, espere, mas espere com inteligência, dando asas à sua imaginação. Em terceiro lugar, espere preparando a retomada. Nós vamos ter uma retomada, mas você tem que se preparar para ela. Eu não sei quando será, mas quando ela chegar, você tem que estar pronto. A parte C do versículo 31 de Isaías 40, correm e não ficam exaustos. Uma espera inteligente me prepara para a retomada. Eu estava no mês de fevereiro com um grupo de líderes participando de uma mentoria e um treinamento que tinha como ênfase corpo, alma e espírito. Recebemos muitas palavras de Deus, recebemos muitas ferramentas, mas nós também aprendemos através de um treinamento físico, e eu lembro que nós estávamos com um coach, um treinador da Adidas, e eu tive uma experiência muito interessante.
Eu sou um ex-atleta, venho do mundo do futebol, sempre fui muito esportista, e todo esportista é muito competitivo. E nós tínhamos feito várias provas naquela manhã, e a última, depois de nós estarmos super cansados, né, veio a última prova. E a última prova era uma corrida, do lugar em que estávamos até o portão de entrada da fazenda, e retornávamos. Então isso era 500 metros para ir, 500 metros para voltar, era apenas 1 quilômetro. Eu já corri muitas outras vezes, muito mais quilômetros do que isso. Mas o grupo foi dividido em alguns pelotões, e o meu pelotão tinha um jovem chamado Davi, conhecido como Davizinho. E o Davizinho, o pessoal já tinha uma fama com o grupo de que ele era uma pessoa muito bem preparada fisicamente. E eu, como um ex-atleta muito competitivo, pensei, não posso perder para o Davizinho. Quando o Davizinho saiu, eu pensei, eu tenho que ultrapassar esse camarada. Ele foi correndo, eu fui atrás, eu sempre tive uma alta performance, mas eu ultrapasso o Davizinho, chego no portão, bato a minha mão e começo a voltar. Quando eu estou no retorno, eu começo a perceber que eu estou chegando à exaustão. Eu corria, mas as minhas forças estavam exaurindo, eu estava perdendo a minha potência, eu não estava dando conta de me manter lá na frente, e eu não aguentando mais. De repente o Davizinho passa, o outro colega passa, o outro colega passa, até que eu chego no final da prova, exausto, e eu me jogo naquela grama, sem forças quase que para respirar. Aquele dia eu passei muito mal, mas eu aprendi uma lição. Eu preciso saber correr, mas eu não posso correr a ponto de chegar à exaustão. Existe uma forma inteligente de nós esperarmos. Ali na frente vai ter uma retomada. E sabe o que nós não podemos? Sair como eu saí naquela prova de atletismo. Porque 500 metros depois você vai correr, mas chegar à exaustão. Isso pode custar muito caro, muito caro. Nós temos que aprender a dosar o nosso ritmo. E para finalizar, eu quero te dizer que no meio de tudo isso, nós vamos aprendendo a esperar com inteligência e ao mesmo tempo exercitar a nossa fé através desse tripé: corpo, alma e espírito. Como que eu exercito enquanto espero? Como que eu exercito o meu corpo? Eu preciso de equilíbrio. Então, seja mais equilibrado. No meio de tudo isso, aprenda a dormir bem, a dormir o tempo adequado, a fazer uma alimentação balanceada, a praticar os exercícios, mesmo que seja dentro da sua casa. Cuide do seu corpo, mas cuide também da sua alma. Então você tem equilíbrio no seu corpo, mas você precisa ter leveza na sua alma. Seja uma pessoa mais leve, de um sorriso estampado no rosto, uma espera inteligente, sendo agradável com as pessoas que você está convivendo. Seja uma pessoa menos opiniosa e mais conciliadora. Cuide das suas expressões, da sua fisionomia, seja um guardião da atmosfera. E por fim, cuide também e exercite o seu espírito. Então você cuida do seu corpo, sendo mais equilibrado, cuida da sua alma, exercitando a sua alma, sendo uma pessoa mais leve, e você exercita o seu espírito, sendo aí sim intenso na busca, intenso na palavra, intenso na oração, intenso no jejum, intenso com a vida consagrada a Deus. Na carta que João escreve, no capítulo 1 da terceira carta de João, no verso 2, ele diz assim, a Gaio, escrevendo uma mensagem pessoal: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nós temos que ir bem integralmente, não podemos sair correndo, mas ali na frente chegarmos à exaustão. Prepare-se para a retomada, mas faça isso esperando de uma maneira inteligente. E para terminar essa mensagem,
como eu posso esperar com inteligência? Quarto, espere vencendo a passividade. Verso 31, a parte D do versículo. Espere vencendo a passividade. Andam e não se cansam. Eu repito novamente o versículo todo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu irmão, uma espera inteligente passa por pessoas que vão voar, por pessoas que vão correr e por pessoas que vão andar. Cada um vai no seu ritmo, cada um vai na medida que consegue dar conta do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você só não pode uma coisa: enquanto espera, ficar parado. Isso você não pode. Não espere parado, porque você nunca vai vencer a menos que tente. Então é hora de você tentar, é hora de você começar a arriscar. Então cuidado para não ficar com muita discussão e pouca ação. Não mergulhe horas nas redes sociais, nos telejornais, nos meios de comunicação e perca a sintonia com aquele que tem a saída para tudo isso. Eu falava em uma das lives dessa semana com o Márcio Michele, um amigo que fala sobre inteligência emocional, que do curral, nós falamos sobre a história de Davi, e que do curral ao trono, Davi passou por estágios, do urso, do leão, do gigante, até governar. Então, meu irmão, entenda de uma vez por todas, a vitória de hoje te promove ao próximo nível. Só que para você chegar no estágio final, você vai ter que vencer como Davi, o leão, o urso, o gigante, até que você chegue no destino profético que Deus preparou para você. Você está sendo promovido nesse tempo, e por isso é que eu quero orar com você, para que você continue esperando no Senhor, para que as suas forças sejam definitivamente renovadas. Amém? Você está comigo? Recebe essa palavra? Faz sentido para você? Então eu quero te convidar a orar. Eu quero começar orando por pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que no meio de tudo isso estão parando para refletir o que de fato importa. Ou talvez você que estava afastado dos caminhos do Senhor, é hora de você voltar para Jesus. Quem sabe você nunca fez uma oração, entregando a sua vida a Cristo, e hoje chegou o momento. Hoje, nessa noite de domingo, o primeiro dia de uma nova semana, talvez você está sem esperança para o futuro, mas Jesus Cristo é a sua esperança. Então eu te convido a repetir essa oração comigo. Feche os seus olhos por um instante e repita em voz alta dizendo assim: Pai, muito obrigado pela tua poderosa palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Obrigado porque ela é poderosa para mudar a minha história. Diga assim: eu abro o meu coração, peço perdão pelos meus pecados e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Diga: eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Parabéns pela sua decisão. Essa decisão, ela abre uma porta, ela abre uma janela de oportunidade para você começar uma nova história. Então eu queria te convidar a acessar o site avetubarão.com.br/conexão. Anote aí, avetubarão.com.br/conexão. Esse site, ele te apresenta um formulário. Você que decidiu por Jesus, preencha para nós. Coloque lá algumas informações suas, porque nós queremos orar por você, orar pela sua família, orar pelas suas causas, e logo logo nós estarmos juntos, aqui na Igreja Verdade que Liberta, na Vila Moema, em Tubarão, Santa Catarina. Caso você seja de uma outra localidade, nós podemos estar conectados virtualmente, e sermos alimentados pelo poder desta palavra. E agora, meu irmão, eu quero orar por você que está na sua casa, que entendeu que é importante ter uma espera inteligente. Então reúna a sua família agora.
e ore comigo. Pai, oh Deus, que poder que há na Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. O Senhor está abrindo um caminho no deserto, riachos no ermo, uma fonte no vazio, uma saída no meio do nada. O Senhor é todo poderoso e capaz de fazer isso. Muito obrigado, Pai. Eu quero orar a Deus, pedindo que o Senhor nos revele e nos ensine a descansar enquanto esperamos. Uma espera inteligente para um tempo como esse. Deus, muito obrigado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Não se esqueça, vá no nosso canal do YouTube, inscreva-se, acione lá o sininho e acompanhe os nossos próximos cultos. Todos os dias nós estamos com uma live. Você pode me seguir no Instagram, no @Marcelo Cruz, e ali a gente se comunicar. Assista também as nossas lives ou as nossas informações, acessando as nossas comunicações através do @AVTubarão. Ali você vai ficar por dentro das nossas ações e de tudo aquilo que nós estamos como igreja fazendo para este tempo, ok? Muito obrigado por estar comigo até aqui, que Deus te abençoe e fique em paz, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz.